Boa noite a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia de celebrarmos a Deus. Antes de meditarmos na palavra do Senhor, quero passar a todos a nossa agenda da semana. 6 de abril, segunda-feira, vamos começar um propósito de 21 dias de oração, 21 dias de Daniel. Durante esses 21 dias, nós teremos um relógio de oração onde às 24 horas do dia sempre haverá um intercessor, uma intercessora na brecha, clamando a Deus. O motivo de estarmos convocando a igreja para esse jejum, para essa oração, é para que Deus venha curar aqueles que estão em tratamento por causa do vírus, para que Deus venha prover a proteção das nossas famílias, dos nossos entes queridos, e para que Deus venha prover também a vacina, para que a vida possa voltar à sua normalidade. Mas nada impeça que você coloque os seus propósitos, seus objetivos também diante de Deus. Amanhã também, segunda-feira, a igreja estará aberta das 19 até as 21 horas. Das 19 até as 21 horas, porque estamos precisando formar algumas cestas básicas e deixarmos do tempo caso alguém nos procure ou precise. Então, se você deseja doar algum alimento da cesta básica, eu vou estar na igreja das 19 até as 21 horas para recolher e então poder ter ali alimento para que caso alguma família precise e necessite. Outro aviso também é que nós estamos disponibilizando 3 cultos no nosso canal no YouTube, Facebook e Instagram, sempre às 20 horas. Quarta-feira, às 20 horas, a irmã Renata estará ministrando uma palavra abençoadora para as nossas vidas. Quarta-feira, às 20 horas, a irmã Renata estará ministrando uma palavra abençoadora para as nossas vidas. Sexta-feira, no sexto elo da nossa campanha, agora com a nossa irmã Thaís, ela estará ministrando a palavra de Deus, abençoando as nossas vidas. Então, quarta-feira, a Renata vai estar ministrando a palavra de Deus. Sexta-feira, a Thaís vai estar ministrando a palavra de Deus para nós na nossa campanha. No domingo, culto de celebração normalmente, estarei ministrando a palavra de Deus. Outra coisa importante é que sábado e domingo, sempre às 16 horas, temos uma atividade especial para as nossas crianças no nosso canal, onde as monitoras, as nossas professoras do Ministério Infantil, carinhosamente têm preparado uma atividade para as nossas crianças. Outra coisa é que se você deseja devolver o seu dízimo, a sua oferta, você pode fazer usando a nossa conta Cicobi Lagoa Cred, você pode transferir ou depositar. Se você se vê impossibilitado de ir ao banco ou de fazer a transferência, os nossos tesoureiros podem ir até a sua casa e recolher, o seu dízimo, a sua oferta. Esses são os nossos avisos, a nossa agenda da semana. Vamos para a palavra de Deus? Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Primeiro Reis, capítulo de número 17. Assim nos diz a palavra de Deus. Verso de número 1. Então Elias, o tebista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberá da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo se sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passado dias a torrente secou, porque não chovia sobre Israel. Vamos orar? Senhor Deus, lida foi a tua palavra, que o Senhor possa nos abençoar. Assim eu oro, Pai,
no nome de Jesus. Amém e amém. Você já parou para pensar? Deus é um Deus de provisão. Ele é o Deus de toda a provisão. E nós lemos um texto que tem uma história surpreendente de providência de Deus em um período tão difícil. Israel foi assolado por 3 anos e meio sem chuva. Você já parou para pensar nas consequências de 3 anos e meio sem chuva para a agricultura, para os rebanhos, para saciar a sede das pessoas? 3 anos e meio de estiagem. Não é que chovia um pouco uma vez ou outra, não. 3 anos e meio sem chuva. Deus cerrou os céus, não choveu por 3 anos e meio. E Deus, cuidando então do seu servo, o profeta, o enviou para junto de um ribeiro, e ali ele saciava a sua sede. E em 2 horários, a Bíblia faz questão de frisar isso: pela manhã e ao anoitecer, os corvos lhe traziam pão e carne. Você parou para pensar nessa história? Os corvos, que para muitos são preságios de azar, Deus usou essas aves para trazer pão, para trazer carne ao profeta. Deus proveu em um momento de deserto, em um momento de incerteza. Deus proveu o profeta. O nosso Deus, Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. Ainda hoje Ele continua sendo o provedor daqueles que confiam nele, naqueles que trilham o caminho da dependência. O momento agora é um momento de caminharmos com Deus no deserto, o deserto da dependência. Os maiores milagres registrados na Bíblia se deu no deserto, se deu em momentos de incerteza, de escassez, de falta. Fico pensando quando Deus tira o povo do deserto e leva o povo, tira o povo do Egito, melhor dizendo, e leva o povo para o deserto. Os estudiosos acreditam em um número de quase 3 milhões de pessoas. Aconteceram coisas naquele deserto que, se não tivermos fé, não vamos acreditar. O calçado de uma criança, de um recém-nascido, ele crescia junto com os pés. Essa criança de 3 aninhos, quando ele tinha 6 aninhos, não trocava-se o calçado crescia junto. As roupas não envelheciam e cresciam junto com o corpo. Deus fez brotar água de rocha. Deus alimentou o povo com carne e com maná. No deserto, por 40 anos, ninguém morreu por peste, ninguém morreu por praga nenhuma. A única coisa que tirou a vida de muitos no deserto foi a desobediência. Mas, contrário a isso, Deus guardou, Deus protegeu, Deus proveu. Vemos em Gênesis 22 que Deus proveu para Abraão o cordeiro. Deus, Ele é Jeová Jiré. E são em momentos de deserto, momentos de grandes provas, que Deus se revela das maneiras mais surpreendentes. Imagine as aves vindo, trazendo pão e carne para o profeta. A água cristalina que corria do ribeiro, e assim ele saciava a sua sede. Esse é o Deus provedor. É o Deus que nos convida a caminharmos com Ele, pelo fogo, pelas águas, pelo deserto. É o Deus provedor. E Ele não mudou. Os anos não envelheceram Deus. As eras não envelheceram Deus. Ele continua sendo o mesmo, o Deus provedor. E são em palavras como essa que nós precisamos buscar conforto, buscar amparo para as nossas vidas. Nós precisamos entrar debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso e ali descansar.
caminhando com Ele pelo deserto, o deserto da dependência. É tempo de dependermos inteiramente da provisão de Deus. Deus coloca o mundo aos pés dele. Os grandes, os poderosos que desprezavam Deus, hoje se veem na dependência dele. Ricos e pobres, patrões e empregados, grandes e pequenos, todos estão dependendo do Senhor. E nós que cremos nas Escrituras Sagradas, na palavra dele, que ele deixou para nós, é tempo de crermos nessa provisão. E o mais surpreendente dessa história é que chegou uma hora que o ribeiro secou. Quando o ribeiro seca, acabou as possibilidades? Não. Ainda tinha uma viúva em Serepta, uma viúva em extrema pobreza. E quando o profeta pede a ela comida, ela diz assim: olha, eu tenho comida o suficiente para uma refeição. Comendo eu e o meu filho, morreremos, porque só temos um pouco de farinha e de azeite. O profeta vira e diz assim: assim diz o Senhor, enquanto durar essa seca, essa estiagem, farinha não vai faltar, nem azeite. No nome de Jesus, se o ribeiro secar, tem azeite e tem farinha na panela, e enquanto durar esse momento, Deus proverá a farinha e o azeite. Providência de Deus, provedor, provisão, milagre, dependência, são as palavras que ecoam nesses dias. Se o ribeiro secar, tem a viúva, ou seja, Deus sempre tem uma carta na manga, Deus sempre tem um meio dele. Então a palavra de Deus diz que os caminhos dele não são nossos, os pensamentos dele também não são os nossos pensamentos. Então Deus não age da forma como pensamos que ele vai agir, da maneira como colocamos para ele agir. Muitas vezes Deus age de forma muito pouco convencional, porque ele usou os corvos, quem diria, para levar pão e carne ao profeta. Deus vai prover nesse momento. Como, de que maneira, de onde virá a provisão, não sei. Como Deus vai fazer, nem imagino, mas nós precisamos crer que Ele é o Deus provedor. E é nessa fé que Ele nos caminha a andarmos pelo deserto da dependência. Estamos dependendo do Senhor. A palavra que se repete, a palavra que eu escuto é essa, a dependência de Deus. Tem um ribeiro, tem pão e tem carne para aqueles que acreditam. E se porventura o pão e a carne e a água do ribeiro faltar, tem a viúva. Deus sempre tem um plano, Deus sempre tem um escape. A Bíblia diz que Ele proverá o escape. Deus sempre tem uma porta aberta, Deus sempre tem um meio. Por isso, Deus nos convida a caminharmos pelo deserto da dependência. Estamos na dependência de Deus e precisamos nesse momento buscarmos, orarmos e, acima de tudo, acreditarmos nisso. Ele não mudou. A Bíblia nos fala em Hebreus que Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O tempo não envelheceu, ele não sofreu as intempéries do tempo, ele permanece o mesmo. Então está lá o profeta, junto ao ribeiro, sendo saciado, recebendo 2 vezes ao dia, pela manhã e ao anoitecer, pão e carne. Faltou a água, Deus já tinha um plano, Deus já tinha um escape. Deus tem um plano e Deus tem um escape para nós. Se a água secar, ainda tem a viúva. É isso que Deus está dizendo. Ele sempre tem uma porta aberta, Ele sempre provê de uma maneira ou de outra. Então nós precisamos crer nesse momento, acreditarmos nesse Deus de fato e de verdade,
que Ele vai prover. Para você, chefe de família, Deus vai prover. Para você, minha irmã, que está temerosa, Deus vai prover. Deus, Ele continua sendo Deus provedor. Tinha pão e carne de manhã e à noite. Secou-se o ribeiro. Tinha uma viúva pobre, imagine uma viúva pobre. Ela só tinha refeição e alimento para uma vez, para ela e o filho. E Deus envia o profeta para ser alimentado ali, ou seja, Deus, Ele é maravilhoso. Não se explica Deus, não se explica os milagres dele, não se explica a forma e o meio como Ele vai fazer. Então, se secar o ribeiro, pastor, e se secar os meus recursos? Pastor, e se a minha economia faltar? Tem uma viúva. Deus sempre tem uma carta na manga, porque Ele é o Deus provedor. Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida dos seus, Ele cuida daqueles que acreditam, que estão debaixo da dependência e que dependem da provisão dEle. O pai, quando ele levanta pela manhã para o trabalho, ele pensa em trazer sustento, ele pensa no sustento da sua casa. O papai do céu, o nosso papai, ele também há de prover o que nós precisamos. Estava lá o profeta, já tranquilo, pão e carne pela manhã, pão e carne ao anoitecer, e o ribeiro seca. Deus já tinha uma porta aberta, Deus já tinha um escape para o homem de Deus. Eu profetizo no nome de Jesus que Deus já tem uma porta aberta. Se o ribeiro secar, já tem a viúva para prover o que você precisa. Vamos orar, vamos aceitar o convite de Deus para caminharmos com Ele no deserto. Vamos aceitar o desafio da dependência, na vida da dependência do Senhor, como canta a nossa querida irmã Soraya Moraes, caminhe no deserto. Deus vai fazer brotar água da rocha. Deus tem codornizes, Deus tem o maná, Deus tem pão e carne trazido pelos corvos, Deus tem um ribeiro de água. Se de tudo der errado, Ele ainda tem a viúva, que nos proverá azeite e farinha. Deus é o Deus provedor. Vamos orar, vamos buscar o Senhor Deus. Eu creio no milagre de Deus. Vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, ó nosso Pai Todo-Poderoso, é momento de oração, é momento de falarmos com o Senhor. E nós unimos a nossa fé. Nesse momento, o teu servo, a tua serva, ora comigo, Senhor. Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Tu és o Deus da providência, Tu és o Deus provedor, Tu és o Deus do milagre. Água, se preciso for, ainda brota da rocha. Se preciso for, ainda há uma viúva. Se preciso for, ainda há pão e carne trazidos pelos corvos. Pai, o Senhor abre caminhos no deserto. Nós cremos no Deus de milagres. Nós cremos no Deus de milagres. Nós cremos nesse Deus que opera milagres, maravilhas. E nós queremos orar. Nós queremos buscar a Tua face. Queremos crer, ó Deus, queremos confiar, queremos descansar nessa palavra. Pai, onde esse vídeo chegar, onde esse vídeo for compartilhado, que nessa casa que precisa da providência, da provisão, de um milagre, eu creio, Senhor, eu creio, e nós somos desafiados a caminharmos com o Senhor, caminhos do deserto. Eu creio, Pai, que o Senhor entra com um milagre, que o Senhor entra com a provisão nesse momento. Em o nome de Jesus, amém e amém. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Creia nessa verdade, creia nessa palavra,
creia que Deus é o Deus provedor. Então amanhã quero contar com você nessas 21 dias de oração, de busca da presença de Deus. Eu estou indo para a 4ª semana de oração no monte, todos os dias. São 8 as semanas que eu vou estar orando. Já estou indo para a 4ª semana. Estamos juntos em oração, buscando a Deus e cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Um abraço, que Deus te abençoe no nome de Jesus.